Bom dia, vamos estar falando um pouco sobre os povos indígenas, sua cultura, de onde eles vieram, sua população, território. Sabemos que existe uma discriminação muito grande entre os povos indígenas na nossa atualidade. E vamos falar também sobre a época que eles foram colonizados pelos portugueses, com a chegada dos portugueses aqui no final do século XVII, início do século XVIII. Vamos falar um pouco também sobre sua cultura, religião, tipos de vida, tipos de vivência que eles tinham na época. Vamos falar também sobre o nome dos povos, sobre os tipos de doenças que os portugueses trouxeram naquela época junto com eles. E no final desse vídeo vai ficar um link aí onde vocês vão estar podendo estar assistindo com mais tempo e estar visualizando aí maiores informações sobre os povos indígenas. Nós sabemos que com a chegada dos portugueses estimava-se que eram mais de 1000 povos, somados entre 2 e 4 milhões de pessoas indígenas no território. Eram mais de 250 tipos de povos, 256 tipos de povos, falavam mais de 150 línguas diferentes, e que eles eram mais de 896 mil pessoas que tinham, a grande maioria vivem em cidades e corresponde a aproximadamente 47% da população indígena. A maioria da população, que distribui por milhares de aldeias situadas no interior, são de 724 terras indígenas no norte do sul do território nacional. Os povos indígenas falam hoje no Brasil significa reconhecer basicamente 6 coisas dos povos indígenas. Colonização dos portugueses, onde se formava um país chamado que chamavam de Brasil, a população que ocupava o território específico. Com a chegada dos portugueses também trouxeram grandes problemas para os indígenas, trouxeram doenças, pragas. Naquela época um simples resfriado matou muito indígena naquela época. E com a chegada dos portugueses afetaram muito seus conhecimentos, religião. Muitas das vezes eles não aceitavam o tipo de religião que eles tinham, o tipo de cultura, das crenças. Com isso com a escravização dos índios, vieram a se perder ao decorrer do tempo suas línguas, os costumes dos povos indígenas. Também com isso também afetou também a cultura do povo indígena. Existe alguns lugares, alguns estados brasileiros que o governo ainda mantém aulas da língua atual dos indígenas para que não se venha perder com o decorrer do tempo. E a cultura indígena baseada praticamente no cultivo de mandioca, pesca, caça, onde eles poderiam estar ali, tirando o sustento das suas famílias ali, das aldeias ali. Também podemos estar verificando cada vez mais que os portugueses colonizaram o Brasil. Quando eles chegaram no país, eles encontraram a cultura bastante diversificada dos diversos povos, onde eram conhecidos como os Tupi-Guarani, os Incas, os Astecas, e entre outras populações indígenas que tinham. Com a escravização eles sofreram bastante, muitas das vezes torturados, até mesmo mortos, porque muitos criaram resistência para não ser escravizados. E também podemos ver que quando se vai pegar algum relato na cidade aí sobre o povo indígena, muitas das pessoas têm dúvidas. Sabemos que o que eles faziam com que a gente acreditasse que os índios eram pessoas más, pessoas que tinham que ter medo deles, era o contrário. A gente que oferecia perigo para eles, não eles ofereciam perigo para a gente. É o contrário do que eles queriam que a gente acreditasse. Por isso a gente fica sempre na dúvida, né? Com o tipo de acontecimento que houve no passado. Mas no fim desse vídeo aqui, eu vou deixar um link aqui, onde vocês possam estar aí, acessando e estar inteirando sobre o assunto aí, sobre os povos indígenas da atualidade e do passado. Bacana? Aí vocês acessem o link, tirem dúvidas e vamos fazer um estudo aí para poder estarmos adquirindo um pouco mais entendermos um pouco mais do assunto, porque é interessante estarmos aprofundando um pouco aí sobre os nossos povos, porque na maioria das vezes nós somos mestiços entre índios, escravos,
E o que o povo brasileiro é um povo mesclado, de diversas raças e etnias. Não temos uma raça definida como os diversos outros países aí fora. Bacana? Então vocês acessem o link aí e aproveitem. Muito obrigado.